Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 27 de novembro de 2025. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos e vamos estudar hoje o capítulo 15, que tem por título Seguir Jesus. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma tarde para estudar esses ensinos de Jesus que Amélia Rodrigues traz para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. Eu passo a palavra aqui para a Denise, que vai fazer o estudo da tarde de hoje, tá, Denise? Deixa eu tirar aqui, a palavra está com você. Ok, só um momentinho que eu esqueci um detalhe aqui. Então, aproveitando a saída da Denise, eu vou me lembrando a todos que dia 7 de dezembro, sem ser esse domingo, o próximo, vai acontecer na nossa casa o nono Seminário Espírita com Jesus na Seara. O tema é o mandamento maior, a lei áurea, o amor. Então, já mandei o cartazinho para vocês, peço a vocês que divulguem também o link e espero que todos possam estar conosco dia 7 de dezembro, domingo, 3h30 da tarde, tá bom? Para uma tarde de estudos. Denise, agora eu passo a palavra para você. Carmen, vou mandar para você uma mensagenzinha. Você já sabe do que se trata. Tá bom. Eu Beijo não aí. sei por que não consigo abrir meu vídeo. Não Ah, sei. engraçado, né? Sei. Coisa Eu já. vou sair, eu vou sair e entrar de novo. Mas tudo bem, Rose, estou aqui. Denise, pode iniciar. Boa tarde a todos. Então, o capítulo de hoje, Seguir Jesus, o capítulo 15, Amélia Rodrigues inicia falando, descrevendo aqueles dias que, que eram dias de intenso júbilo, intensa alegria. Eram aqueles dias de intenso júbilo. Bênçãos de esperanças várias caíam abundantes sobre aqueles corações. O grupo crescia consideravelmente. Mulheres abnegadas desdobravam cuidados. Homens diligentes formulavam planos e jovens fascinados pelas notícias comovedoras deixavam-se arrastar pelas expectativas enobrecedoras dos dias do futuro. Então, as mulheres foram se unindo ao grupo, participando, trabalhando, abnegadas no cuidado com aqueles doentes, com todos aqueles que estavam à procura do mestre, né? Os homens estavam diligentes, rápidos, eles executavam da melhor forma possível, o serviço que caberia a eles. E os jovens, como nós, né? Fomos jovens. Nessa existência, a gente se lembra bem de como os jovens são atirados, são afoitos, são empolgados, né? Nós, em nossa época, hoje em dia, pelo que eu observo, né? Na época que a gente trabalhava com as crianças, com os jovens, antes éramos muito mais atirados, vamos dizer assim, mais empolgados. Hoje em dia os jovens andam muito apagados e eu não sei se eles estão temerosos, receosos quanto ao futuro, né? Porque o futuro se mostra mais difícil, né? Do que nossa época de jovens, eu acho.
Se bem que a gente sabe, né, que os tempos sempre melhoram. Hoje eles têm coisas que a gente não tinha nessa época, então a nossa participação na vida comum, na vida de fora, né? De andar, de ir para lugares mais, vamos dizer assim, de procurar viajar, procurar ver outras coisas, ter outras visões, né? Não sou especialista, não, mas eu noto uma diferença muito grande. Os jovens hoje em dia parecem muito tristes, muito solitários, né? Muitos, vamos dizer assim, sem incentivo, muito apagadinhos, não sei. A gente sabe que não é a maioria, não está falando a maioria, mas é o que é a noção, é a visão que eu tenho hoje em dia relacionando a nossa época, né? Porque eu já estou com 67, então eu já posso dizer do meu tempo. Era um pouco diferente, sim. Nós éramos mais atirados, vamos dizer assim, apesar de termos tido muitas coisas diferentes, né? Hum. Meu filho diz que a gente tinha mais oportunidades naquela época, que hoje em dia as oportunidades deles são muito escassas. Bom, então os jovens, fascinados pelas notícias, estavam empolgados, né? E e, e se deixavam assim arrastar, que ela diz aqui, pelas expectativas. Imagina quando a gente tem uma ideia assim, nossa, como é que vai ser? Vai ser legal, vamos participar, vamos fazer. Essa empolgação, né? Quando tem uma novidade, né? E é isso que eu penso que ela quis dizer aqui, que esses jovens, né, estavam muito empolgados pelos dias do futuro. Imaginem, se na nossa época, vou dizer, né, na minha época, quando a gente não tinha tanta tecnologia, tanto avanço, mas já tínhamos algum, eh, a gente ficava fascinado, né, pensando no futuro, e mesmo assim, algumas coisas ainda eram muito difíceis para a gente. Imagine a época de Jesus, há mais de 2000 anos, né? Há 2000 anos. Como aqueles jovens, como aquele povo sofrido, que a gente sabe que Jesus veio na época pior, na pior época que a terra passava. Como essa notícia da Boa Nova, esse futuro brilhante, esse futuro, como deve ter consolado e empolgado aqueles corações. Você que não via perspectiva de nada durante, né, o povo durante séculos, passando por todas aquelas experiências difíceis, e você não vê a luz no fim do túnel, e quando surge Jesus com essa boa nova, o alento, o consolo, a esperança vem surgindo novamente naqueles corações. Então, deve ter sido assim algo tão reconfortante a presença de Jesus naquela época, né? Algo empolgante, uma esperança. As jornadas se faziam entre alegres promessas, promessas de êxito. As jornadas se faziam entre alegres promessas de êxito em emocionantes realizações. Então, eles estavam realizando, fazendo, né? Eles estavam procurando fazer tudo aquilo que o mestre falava, tudo aquilo que o mestre fazia, seguir-lhe ali os exemplos naquele momento. Porque ele dizia com convicção, diante daquele magnetismo que ele tinha, você ouvir essas notícias acalentadoras,
a gente imagina, né? Fica assim, imaginando, sonhando como devia ser bom estar junto dele. Como devia ser bom. Para trás ficavam os receios e as inquietações. Não obstante, as intrigas políticas, os ciúmes religiosos, as problemáticas de cada espírito, uma harmonia generalizada identificava os espíritos reunidos em torno do Rabi arrebatador. Então, todas a expectativa ao redor dele, né? Suas lições eram recebidas como concessões divinas que penetravam o âmago dos sentimentos e descortinavam panoramas dantes jamais sonhados. Então, a visão desse futuro melhor devia ser uma visão assim encantadora, realmente. Quando marchavam pelos imensos caminhos na sementeira do amor, o ritmo de todos formava uma cantilena tocante que parecia ressoar além dos limites da terra que lhes era cara. Sentiam-se dominados por estranho e singular entusiasmo. A presença dava-lhes desconhecido poder e todos pareciam dispostos a qualquer trabalho, a indistinta batalha que estrugisse nos diversos sítios. Então, tudo quanto é problema que surgia, estavam todos prontamente aptos, prontos, empolgados, esperançosos em resolver, em ajudar, em fazer. Imagine um magnetismo. É assim, é quando a gente vai. Eu penso assim, na casa espírita, você sente diferente aquele ambiente, né? E você fica bem ali. Às vezes não tem vontade nem de sair, né? É, é um ambiente bom, gostoso, calmo, tranquilo. E na presença de Jesus, imagine o magnetismo, imagine como era gostoso estar, senti-lo, né? Presente ali nas suas vidas. E quando a presença se vai, quando a gente sai, aí a gente volta à nossa rotina e a gente parece, né? Se passa por outros ambientes que a gente sente assim falta daquele ambiente bom. Ou então quando a gente eh, relembra ou sente falta de uma pessoa que você gosta muito de estar junto, você sente falta mesmo daquela presença. É uma presença muito gostosa que era lá no CEOI, a Dalila. Dalila era aquela alegria, né? Aquela emoção, então era muito bom estar junto dela. A gente se sentia feliz, se sentia alegre. Então, quando a gente se afasta do convívio das pessoas que a gente ama e que a gente se sente bem ao lado, a gente sente essa falta, né? Essa necessidade, né, Aninha? Ana Brito, eu estava falando com ela há pouco. Eu sinto uma falta, uma saudade muito grande de Aninha, porque a gente se dava bem, morávamos perto uma da outra e a gente estava sempre coladinho. E essa falta, esse bem-estar que a gente sentia perto, a gente fica, que no português chama-se, né? Português brasileiro, na língua portuguesa, chama-se saudade, né? Essa coisa gostosa, essa convivência. Em conversas íntimas, continua Amélia Rodrigues, discutiam as razões por que os dominava o estranho magnetismo do mestre, conquanto seu amor constante e a ternura com que os recebia, não poucas vezes revelava-se austero, enérgico. Era um comandante, ela coloca aqui comandante com letra maiúscula. Era um comandante que os conduzia com segurança,
assumindo responsabilidade por todos os atos. Jamais desculpa, negaciava a verdade e nunca deixava perder a oportunidade de ensinar com altissonante linguagem do exemplo. Olha só, altissonante, olha o termo que ela usa, altissonante linguagem do exemplo. Porque a gente tem o hábito de dizer que o exemplo arrasta, né? Conforme a gente ouviu, a gente continua repetindo. O exemplo arrasta. Mas nesse caso, vamos pensar. É um baita exemplo, né? Então, altissonante, né? Exemplo. Linguagem do exemplo máximo, um exemplo maravilhoso que a gente deve seguir. Era, pois, uma perene primavera de emoções e a sua mensagem. Então, a sua mensagem, a sua presença era uma perene primavera. Imagine você estar da primavera sempre, não ter outras estações, né? Não tem inverno, não tem verãozão, não tem outono, mas com as árvores quase despidas, né, sem as suas folhas, mas tem a primavera linda, presente, alegre, né, vibrante, colorida. Era assim que é assim que a Amélia descreve aquele sentimento deles naquela época. Caminhavam e havia música leve no ar, ciclada pela ramagem do arvoredo, suavemente sacudido pelo vento passante. Adoro essas descrições. Mestre, disse um deles, ela não diz aqui quem foi, disse um deles. E a voz se embargou pela emoção que lhe estrugia no peito. Eu seguirei contigo, aonde quer que fores. Na nota de Amélia Rodrigues está aqui essa passagem está em Mateus capítulo 8 versículos de 19 a 22 e em Lucas, no capítulo 9 versículos de 57 a 62. Houve um estacato. Vocês sabem o que é estacato? Não? Em música, quando a música para, daquela pausa, como se fosse assim um tan, 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 tan. Aquela, para dar aquela sensação de que algo vem depois, né? Esse é o staccato, é uma parada e para dar aquele, como é que se fala, gente? Aquela expectativa para o que vem. Isso, é exatamente essa palavra, aquela expectativa do acontecimento seguinte, tá? Então vamos lá. Mestre, disse-lhe um deles, e a voz se embargou pela emoção que lhe estrugia no peito. Eu seguirei contigo, aonde quer que fores. Houve um estacato. A gente diria aqui, cri, cri, cri. Não é isso? Aquele silêncio. O envolvente olhar do Senhor caiu-lhe enquanto respondia, e ele se fez ainda mais comovido. As raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O silêncio se fez espontâneo. Seguir Jesus. Se fez o silêncio porque eles pararam para pensar no que Jesus acabara de dizer, né? Que as raposas têm covis, não covil como uma coisa ruim, que a gente tem assim, um certo sentimento em relação a determinadas palavras, né? Que foram se formando. O covil da raposa, o covil é um lugar onde elas se reúnem. Família, um ambiente alegre, um ambiente seguro,
onde um toma conta do outro, tá? É com esse sentido que Jesus falou. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, né? Onde as aves se recolhem, estão seguras, abrigadas em seus ninhos, certo? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, esse seguir Jesus ficou ecoando, cada um pensando, e Jesus falou isso e deixou que eles pensassem na sua fala. Bandoleiros dormem em palácios e meretrizes se prostram sob leitos de marfim e mogno, acolchoados de veludos e sedas, diz Amélia Rodrigues. Saltimbancos se fazem onzenários e mentirosos triunfam na abastança. Então, é assim, ela coloca como se cada coisa, cada ser tivesse o seu ambiente e o seu resultado aí. Jesus não tinha onde repousar a cabeça, ele não juntava nada, ele não guardava nada, ele não possuía nada de material. Todas as outras coisas e pessoas e seres comuns têm sempre o seu cantinho. Jesus não. Ô, Seu... Denise, Pode falar, é Alberto. incrível, né, essa situação, né? Como ele era seguro de si, né? Ele não tinha nada e vivia bem, feliz. A gente, às vezes, para ser feliz, precisa achar que tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, senão não dá. Como é que eu vou viver assim? Ele não, Aí ele tem casa que é o vivia. carro, né? Aí tem a casa, o carro que é a Aí vem, piscina. vem aquele penduricalho de coisas que você acha que não deve, não consegue viver sem. Aí ele vivia assim, numa harmonia com tudo, com todos, e sem nada. Era ser convicto muito de si, né? É fé no E futuro, né, Alberto? Fé no Pois futuro. é, pois é. Segurança no futuro. é isso. Então, é como a gente E deve uma fé ardente em seguir, né? Deus, né? Que iria prover ele também, né, Carmen? Isso, essa fé, essa confiança, né? Porque ele tem estatura É, espiritual para isso, né? A gente está a caminho. Então, o que que ele quer dizer? Seguir Jesus, né? Ele quer segui-lo, mas nós temos esse, esse desenvolvimento, a gente tem essa estatura, a gente não tem, né? A gente vai adquirir, né? Seremos mais tarde, seremos Jesus, seremos Cristos, né? Seremos deuses, né? Mais tarde seremos, mas a gente ainda não conquistou, né? Estamos a caminho, né? Isso a gente tem certeza, estamos a caminho. Então, o que ela continua dizendo aqui? Homicidas, amparados pela habilidade de juízes e advogados infiéis à justiça, erguem opulentos apartamentos para o repouso e cabos de guerra, condecorados pelo sangue dos irmãos, conseguem monumentais residências para viver. Então, o que ela está dizendo? Quem vive no mundo da forma que vive, da forma errada, né? Vamos dizer assim, vamos dizer errada, não. Vamos dizer diversa do que é certo fazer. Então, todos esses cometem seus crimes, mas têm boas coisas, vamos dizer. Coisas materiais. Coisas materiais. Então, é, daqui a pouco a gente vai voltar. É, eles conseguem lugares para viver, residências monumentais, que está falando aqui, né? É, opulentos apartamentos para o repouso. A astúcia consegue o poder e a impiedade produz a dominação. Então, ele tá falando, ela está falando exatamente da força
física, da força é, que não é força moral, certo? O reino, o mundo é conquistado através da força, de coisas erradas, de passar por cima dos seus irmãos. E a justiça, o bem, não conquista essas coisas materiais. Porque não é interesse do bem conquistar coisas materiais. Não é isso? A conquista do bem são conquistas espirituais. A astúcia consegue o poder e a impiedade produz a dominação. O filho do homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Então, ela está refletindo a respeito do que ele falou. Sua é a casa universal, ilimitada, indimensional. Então, a casa de. Por que que ele não se apega a ter nada material? Primeiro, que o reino dele não é desse mundo. Segundo, que a estatura espiritual dele é enorme e a casa dele é a casa espiritual, não é a casa material. Então, a ele pouco interessa, né? O repouso da cabeça sobre uma pedra, para dizer que essa pedra é minha, aqui eu ponho minha cabeça. Não, não tem, ele não tem esse apego nem essa necessidade, né? Tinha, sim, as coisas materiais em relação a manter o corpo físico, né? Para ele poder chegar até o fim da sua missão, não é isso? O fim, não. O propósito ali, aqui na Terra. E um dia, né, a casa dele é o universo inteiro, né? E também nós teremos acesso um dia essa casa universal. Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições que não transpõem o túmulo. Nada disso a gente vai levar, né? Então, seguir Jesus é, é, é renunciar. Então, o que que é renúncia, né? É deixar de lado, é abrir mão. Então, renunciar tudo, tudo que é do mundo. Isso é seguir Jesus. A gente já tem condições de seguir Jesus, renunciar tudo do mundo? Estamos a caminho, né? Estamos em desenvolvimento, estamos construindo isso. Então a gente vai dar uma paradinha, né? Não quero me demorar muito, que a lição de hoje é um pouco extensa. É, para a gente ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, o homem no mundo. Quem quiser pegar e acompanhar um pedacinho. Posso começar a ler? Aliás, eu vou pedir melhor. Qual O homem capítulo no mundo. mesmo? Qual capítulo mesmo? Que você falou? 17. Sede perfeitos. Ah, tá. O Item item é 10. O 10. homem no mundo. Isso. Ué, o meu não está homem no mundo, não. Ah, tá, tá. Eu estava no 27. Só um xizinho a mais. Ah, verdade. Vamos lá. Alberto, lê um parágrafo, por favor. O homem no mundo. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais,
a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossa alma os, e, e dê frutos de caridade e justiça. Obrigado. Carmen, pode continuar, por favor. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Eu vou continuar aqui então. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, ele diz também, esse espírito protetor, diz também assim, que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas é que se encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, é esse homem no mundo que fala aqui que a gente deve se dedicar a Deus, às coisas espirituais, não podemos esquecer das coisas materiais e, principalmente, não se ater às coisas materiais, que o homem, como diz Jesus, você tem que estar no mundo, mas você não precisa ser do mundo. Não precisa pertencer, não precisa ficar ali. E seu microfone fechou, Denise. Ah, desculpa. Alberto, pode ler, por favor, o último parágrafo do espírito protetor? Não, não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos seja segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem
Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa, um espírito protetor. Então, o homem no mundo deve viver no mundo sem ser do mundo, né? E essa, exatamente para seguir Jesus, você precisa se, se desfazer, né? Se renunciar ao mundo material, certo? Então, vamos voltar aqui na Amélia Rodrigues. Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições que não transpõem o túmulo. Permu- Permutar os limites do que se toca, né, que é tangível, né, pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. É ter sem deter, possuindo sem dominar, ter os céus como teto, num zimbório brochado de estrelas, como gemas engastadas num dossel de insuperável beleza. Não ter nada e tudo possuir. Sem amanhã, num perene hoje, a perder-se na verticalidade do amor. Seguir-te-ei onde quer que fores, dissera o discípulo. Ignorava, porém, que o termo terreno para ele, né, o final dele aqui na Terra, era uma cruz de hediondo horror, que se transformaria depois em florescente caminho de esperanças para os caminhantes do futuro. Então, esse pensar só no amanhã gera ansiedade, né? Se eu conseguir viver hoje com de forma equilibrada, é isso? Nós viveremos amanhã tranquilos, tranquilamente. Essa preocupação com o futuro, por isso que Jesus dizia, né? Não vos afadigueis pelo dia de amanhã. É essa preocupação excessiva. Não que você não vá se preocupar, não, faz tudo que tem que fazer hoje e amanhã. É hoje só, amanhã não tem mais. Não, não é isso. Mas essa preocupação excessiva com o dia do amanhã gera essa ansiedade e aí você acaba se descontrolando. Agora, você viver de forma tranquila, equilibrada, o hoje, claro que o amanhã também vai ser tranquilo. E agora, só não será tranquilo se, mesmo assim, será, a gente tem que passar por tranquilidade. Se algum revés que a gente necessita passar, ou que seja da nossa experiência, né? Necessidade da nossa experiência, e esse revés vier a acontecer. Mas se você tem a tranquilidade e a confiança em Deus, a gente consegue ultrapassar essas dificuldades, né? Só que Aí, esse. Denise, Fala, meu aí amigo. tem que ter o equilíbrio, né? Temos que trabalhar para isso. O equilíbrio é, acima de tudo, emocional, para que nós, na hora do bem, do bom, das festas, tudo, tenhamos também o equilíbrio. E na hora da dor, muito mais também. É isso aí. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui para ficar ainda um pouquinho desse texto para a semana que vem. Na semana que vem a gente termina e, e a gente vai terminar esse ano, né, o estudo já desse livro da Amélia Rodrigues, nesse 15º capítulo, tá bom? Seguir Jesus. Então, a gente pode parar para pensar. Parágrafo qual foi mesmo, Denise? Anotei o parágrafo não, Rose, Não, mas não, o texto. espera aí. Como a É a jornada que é antepenúltima aureolada. parte. Não, mas qual é a frase? Como Ignorava, porém, que o termo terreno para ele era uma cruz Ah, de tá. hediondo Então a horror. gente vai. Terminou aqui, né? Sim, Então a gente vai começar do 28º parágrafo.
Como a jornada se aureolava. Isso aí. Tá. É o 28º, tá? É dia 4, né? É dia 4. Aí, 4 do 11, 4 do 12. Isso. É o Eu 20º, falei? Piscou, Jingle Bell. é o 28º. Isso Parágrafo aí. 28. Tá, Como a obrigada. jornada se aureolava. Então, sempre gratos, né, ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade, que possamos nos encontrar na próxima semana e daqui a pouco mais um ano de estudos. E agradecemos ao nosso Pai essa oportunidade e que a nossa vontade seja bem grande de continuar a estudarmos, a lermos, a refletirmos nos ensinamentos que nos trazem esses nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, daqui a pouco nós teremos aqui na nossa casa nossa querida irmã Rosane Sodré. A Rosane vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, e o tema é caridade, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, caridade com os criminosos, item 14, e deve-se expor a vida para o malfeitor, item 15. Então, capítulo 11, itens 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco a gente se vê, quando for 6h30, tá? Carmen vai fazer a leitura do preparo e eu vou aqui fechar, sempre agradecendo a Deus, né, por tudo que temos recebido, e temos recebido muito, né? Então, vamos encerrar aqui. Daqui a pouco a gente se encontra na nossa palestra pública. Um beijo no coração de todos.